Olá, boa noite. Só um instante que eu tô aguardando a Flávia chegar aqui na live. Se apresentar primeiro, né? Tem as pessoas aqui Verdade, que ainda não te conhecem, né? Que estão chegando. verdade, pessoal. Boa noite, André. Boa noite, pessoal. Agradeço muito por estar participando dessa live. Eu sou a Flávia, gente do canal Luz da Vida. Eu sou terapeuta holística, sou taróloga. E para mim, sinceramente, eu estou muito feliz de estar participando dessa live com a Andréa para trazer para vocês, né, um pouco da constelação sistêmica, que eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. É verdade. E eu vou me apresentar também. Eu sou Andréa Aber, eu trabalho com constelação, como Oi! Olá, tudo bem? Tudo bem, e você? Boa noite, pessoal. Boa noite, Andréia. Boa noite, Vocês Flávia, estão tudo bem? bem? Tudo e com você? Por, por aqui tá tudo bem, sim. Tirando esse frio de Ai, hoje, que né? bom. Nossa, muito frio. Muito Não frio é? mesmo. Não é? O pessoal tá chegando, né? Muito. Eu coloquei aqui, tô colocando aqui o tema de hoje e tô fixando aqui o comentário para quem for entrando saber qual é o nosso tema hoje aqui, né, Flávia, que é da constelação Isso. sistêmica empresarial, mas acho legal você se apresentar primeiro, né? Tem as pessoas aqui Verdade. que ainda não te conhecem, né, que estão chegando. Verdade, pessoal. Boa noite, André. Boa noite, pessoal. Agradeço muito por estar participando dessa live. Eu sou a Flávia, gente do canal Luz da Vida. Eu sou terapeuta holística, sou taróloga. E para mim, sinceramente, eu estou muito feliz de estar participando dessa live com a Andréa para trazer para vocês, né, um pouco da constelação sistêmica, que eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. É verdade. E eu vou me apresentar também. Eu sou Andréa Aber, eu trabalho com constelação, como coaching, como terapeuta, trabalho com as barras de Axis e, né, conheço a Flávia, a gente resolveu, né? E a gente resolveu estar É fazendo verdade. essas lives para levar um pouquinho do conhecimento, levar um pouquinho do que são as constelações. Inclusive, a gente já fez uma, né, Flávia? Falando muito mais Fizemos, o foi um foco sucesso, gente. da constelação familiar, né? E agora, hoje, o foco é a gente falar mais o lado empresarial, mas eu sei que sempre vão surgir dúvidas, né? Referente tanto a familiar quanto a empresarial. Ah, com certeza. E é bom estar falando também, porque tem gente que não conhece a constelação e os benefícios dela, né, Andréia? É muito bom, gente, a constelação. Eu já fiz com a Andréia a constelação, tratamento com barras, e olha, eu vou falar para vocês, gente, é muito bom, funciona, ajuda muito. Que bom, né? Fico feliz com o seu depoimento. É, tem que falar, né, Andréia? O que é bom a gente indica. Claro, com certeza, com certeza. A constelação ela vem ajudando muitas pessoas, né? Tanto no âmbito pessoal quanto no âmbito profissional. É bem interessante, é bem diferente, né? Ela pode ser feita, né, Flávia? Ela pode ser feita tanto com pessoas, né? Com um grupo de pessoas, mas agora, com a situação da pandemia, do Covid, né? Então, eu não estou fazendo com grupos presenciais. Então, eu estou fazendo mais o individual, né, o online, mas as pessoas têm muita dúvida se funciona tanto online, né, quanto presencial. O resultado é o mesmo, né, a É o energia é a mesmo, gente. mesma, é igual. No individual,
Tem muitas pessoas que preferem, porque não querem se expor, não querem levar as suas questões pessoais, né, profissionais para um grupo, mas tem pessoas que optam fazer com o lado profissional, né, que é fazer em grupos, porque as pessoas querem conhecer mais sobre o assunto, querem outras pessoas participando para vivenciar todo esse processo. Porque a constelação, ela trabalha, né, as sensações, o campo, né, os campos energéticos. Nós não estamos falando de religião, nós estamos falando de energia, física quântica, tudo isso. E, e ela trabalha esses campos. Então, são abertos, eles trazem todas as informações dos sistemas. E o que é um sistema, né? Fica a pergunta aí, né? São grupos que estão ligados, né? São grupos que estão ligados por um mesmo interesse. Só que assim, nós temos vários sistemas, né? Nós temos o primeiro, que é o familiar, mas nós temos os outros sistemas também, que são quando a gente participa de um grupo um clube, um grupo religioso, um grupo de amigos, todos são sistemas. E tudo isso, né? E tudo isso tem informações que estão dentro desses campos que eu comentei. E quando você abre uma constelação, ele traz todas as informações que estão armazenadas ali. Então, as pessoas, quando você faz com pessoas, as pessoas sentem tudo que tem naquele campo. Então, elas representam papéis. Então, nós trabalhamos com a fenomenologia, né, que são esses campos, com as sensações, com os campos morfogenéticos e também com o psicodrama, porque tem pessoas representando papéis, só que elas representam papéis de pessoas que elas nunca viram, nunca conheceram, se elas falam parecido, elas sentem até sensações físicas parecidas que aquelas outras pessoas sentem, que é aquelas que eles estão representando. Agora, quando a gente fala, né, que nós fazemos a constelação com bonecos, é bem curioso, porque é só mais a sensação da pessoa e a do constelador, né, de quem está conduzindo o processo. Eu tenho até aqui alguns bonequinhos, olha, que eu uso para estar fazendo as constelações. Para estar fazendo as constelações, né, com bonecos. Tem também os bonequinhos de madeira, também. Tem os elementos que a gente pode utilizar também, porque a gente não utiliza só, né, pessoas, a gente pode trabalhar, fazer constelações para emoções, para sentimentos, a gente pode constelar prosperidade, a gente pode constelar o seu dinheiro também, o seu financeiro. Então, você pode, o seu lado pessoal, a sua carreira, tudo isso. Então, são inúmeras as possibilidades que você pode estar fazendo aí numa constelação. Tudo depende do olhar que você quer dar. Agora, né, fica aquela dúvida, né? Constelação sistêmica, por que esse nome? Porque ela não vai olhar só o lado familiar, como eu mencionei, né? Ela vai olhar tudo. Ela vai olhar também todas as outras áreas. Ela não está só centralizada no âmbito familiar. Ela vai olhar a sua carreira, a sua empresa, o seu negócio, o seu lado profissional, né? Prosperidade, relacionamento, né? Porque tem muitas pessoas que me procuram para falar sobre relacionamentos, né? As pessoas se sentem muito sozinhas. Tem uma pergunta aqui, né? Andréa, falando se tem como trazer dinheiro. Tem como trazer dinheiro. Tem uma pergunta aqui, Andréa. Né? Tá bom, vamos falar sobre isso. Sim, você tem que fazer o processo, né? Ajuda, porque você vai encontrar onde está a trava que está te impossibilitando desse dinheiro chegar até você. Então, por que não está vindo esse dinheiro? O que está te atrapalhando? Aonde que está esse impedimento? Aonde que está essa trava? Então, isso que é importante, esse processo vai te mostrar, porque muitas vezes nós acreditamos, né? Nós acreditamos que a causa é uma, né? Que a causa é uma, e na verdade a causa é outra, completamente diferente. A causa raiz é outra, tem um outro olhar, porque nós temos toda a força da nossa ancestralidade, de todos os nossos
antepassados. E como é que você está lidando com isso? Você está honrando e respeitando todos os seus antepassados, todo mundo que veio antes de você? Tudo isso você vai carregando para a sua vida como um todo. E você vai levar para tudo. Não é só no seu âmbito familiar, mas para o seu relacionamento, para a sua carreira. Né? E É as pessoas verdade. às vezes falam, por que que eu falo, né? Por que que a gente fala constelação sistêmica? Porque ela vai ter um olhar sistêmico de tudo. Então ela vai olhar a sua empresa, o seu negócio, o seu financeiro, vai olhar tudo, o todo, e vai te Tudo. trazer o que está em desarmonia, o que está em desequilíbrio, né? Onde está a desordem, né? Que está te É proporcionando, né, verdade. a situação que você está hoje. Por que que você não por que sua vida está travada? Ela está travada em qual aspecto, né? O que mais está te incomodando hoje? O seu relacionamento com a sua mãe é bom, né? Como que é o seu relacionamento com o seu pai, com os seus avós, com os seus cônjuges, né? Com o seu namorado, com o seu marido, com a sua esposa, com a sua companheira. Como que é o seu relacionamento? Que tipo de dificuldades que você está tendo? E como que está o seu financeiro hoje? Ele está fluindo, não está fluindo? O seu trabalho, a sua carreira, você está onde você gostaria? Você está conseguindo, né, alavancar a sua carreira? Está conseguindo, né, ter sucesso? Como é que está isso para você hoje, né? E se não está do jeito que você deseja, o que pode ser, o que pode estar acontecendo que está te atrapalhando, né, você conseguir isso? Né? Às vezes a pessoa não E quando vê a e a gente constelação mostra para ela. mostra, né? Ela traz aquilo, o porquê que está te trazendo aquela dificuldade? Por que que ela está te trazendo aquela Verdade. questão? Ela traz muitas surpresas, né? Ela traz muitas surpresas. Muitas, né? As pessoas geralmente se emocionam quando fazem uma constelação, né? Nossa, gente, eu falo Porque para vocês, eu já assisti uma constelação e já fui constelada, né? E é uma coisa incrível. É só quando você participa, né, André, que você sente a emoção. Às vezes você vai participar, você nem conhece a pessoa, mas você sente o campo, né, a energia do campo, gente. É uma coisa assim. E depois que você sai, que você termina, a leveza que a gente sente. Você constela uma coisa e reverbera em outra, né? Acaba melhorando várias áreas da sua vida. exatamente, né? É bem curioso. As pessoas que nunca participaram, procurem conhecer mais, né? Vão participar de um processo, porque vivenciando é diferente, né? É Eu diferente. posso estar explicando aqui, mas quando você vivencia as- o processo em si, você pode até participar e sentir. Eu já tive vários exemplos, várias situações que as pessoas olham para mim e falam assim: nossa, mas eu estou sentindo uma dor aqui, não sei, parece que isso daqui não tá. Eu acho que eu estou de pé, eu acho que é por isso, essa dor na perna, essa dor no ombro. E quando você termina a constelação, realmente a pessoa que está fazendo a constelação, que está de fora olhando, né? Que é quem nós estamos fazer, é a constelada, né? Ela diz assim, não, você estava representando tal pessoa e essa pessoa realmente tem a dor na perna, tem a dor nos ombros, tem a dor nas costas. E é muito curioso, as pessoas se surpreendem muito mesmo com isso. O único Verdade. ponto que é importante é as pessoas estarem abertas a passar esse processo, né? Estarem dispostas a sentirem, né? Porque e não ter julgamento, porque você está participando muitas vezes de um processo que não é nem seu, né? É de uma outra É. pessoa. Então não pode ter Tem que ter a julgamento, tem mente que aberta. participar. É. Isso, tem que participar, sentir, se permitir, vivenciar o processo e que você vai acabar entendendo, né? Cada pessoa que conduz o processo trabalha de um formato, mas a essência é a mesma. A É essência do verdade. processo é a mesma, né? E trazendo um pouquinho da constelação, né, empresarial, ela é bem curiosa, porque assim, a constelação ela olha leis sistêmicas. As leis são Sim, sempre as mesmas, independente qual área da vida esteja sendo vista. Então, se ela estiver olhando familiar, se ela estiver olhando profissional, carreira, empresa, as seu leis são as negócio, mesmas para qualquer as leis são as constelação. mesmas. Exato. A diferença é a forma de atuação em função da complexidade.
Porque assim, quando a gente fala de família, o vínculo, ele é, ele é permanente. O que que isso significa? Nós nascemos naquela família e aquele vínculo, ele vai continuar sempre existindo, tá? Quando nós É. falamos de uma empresa, quando você trabalha numa empresa, quando você está numa organização, o vínculo, ele é temporário. Por quê? Porque você entra num determinado momento, mas em algum momento você vai sair dele. Por N razões. Pode ser por opções pessoais suas, porque ou por opção da empresa, ou às vezes acontece uma compra de empresa, uma fusão de empresa, uma mudança de cidade. Existem vários fatores. Mas essas leis, elas vão atuar dentro desse contexto. Então, a lei do a primeira lei que nós trazemos aqui na constelação é a lei do pertencimento. A segunda lei é a lei do equilíbrio. E a terceira lei é a lei da hierarquia. Então, essas três leis, elas vão estar atuando dentro da sua empresa, dentro do seu negócio, na sua carreira. A diferença é que elas atuam, elas trabalham, elas são mais complexas porque são múltiplos sistemas. Quando nós estamos falando de uma empresa, de um negócio, você vai ter o dono da empresa, você tem um fundador, que pode ser ou não o presidente, o vice-presidente, um diretor. Então, você tem vários cargos e vários departamentos. Então, todos têm direito de pertencer. Todos que estão dentro da empresa, todos os departamentos, todas as normas, regras, tudo tem o direito de pertencer. Então, por isso que eu digo que é um pouco mais complexo, porque você tem várias áreas, vários departamentos, todos vão estar interagindo entre si, mas todos têm que pertencer. E tem um fator muito importante: o fundador é a alma da empresa, é a alma do negócio, foi ele que criou. O dono, Então, então, ele né? sempre. Entendi. Isso. Ele tem que ser sempre honrado e respeitado. A partir do momento que você tem uma empresa, um negócio, onde o fundador ele não é respeitado, ele não é honrado, você tende a ir tende a ter dificuldades no seu negócio, nessa empresa. Você pode, em vez de ir para um caminho de sucesso, ir para um caminho de insucesso. Porque ele é a alma, é a essência da empresa. E pela lei do pertencimento, todos têm que pertencer. Às vezes o fundador, né, ele já pode ter falecido há muito tempo, já ter várias outras pessoas aí que já passaram posteriormente, mas foi ele que criou a empresa, foi ele que fundou a empresa, o negócio. Então ele tem que ser sempre visto e honrado por todos. É a essência da empresa. E quando a gente fala de pertencer, todos os funcionários têm o direito de pertencer. E um ponto curioso é assim, a pessoa fala assim, mas tem muito funcionário que entra e sai, né? Então, eles Sim, são incluídos também? sim, todos os funcionários que já passaram por uma empresa, eles contribuíram com essa empresa, com esse negócio. Então, eles têm que ser honrados e respeitados, sim. Agora, eles podem já ter saído da empresa, mas eles ajudaram, eles contribuíram. Agora, hoje, você tem os funcionários que estão lá hoje, eles têm prioridades, claro, porque eles que estão lá hoje, mas eles têm que honrar quem veio antes deles. Por isso o pertencimento, né? E a lei da hierarquia e da ordem, você sempre tem que olhar para quem veio antes de você. Então, todos eles contribuíram, tanto que existe algumas situações que às vezes a empresa tem um cargo e acaba levando uma pessoa de fora, né, para a empresa. E aí você fala assim, nossa, mas não tinha ninguém preparado para assumir um cargo, né, para ser promovido. Às vezes a empresa realmente optou por ter, né, por escolher uma pessoa de fora para trazer novas ideias, para inovar na empresa. Mas o ponto é que essa pessoa que está chegando, ela tem que entrar sabendo que a empresa já existia antes dela, já existiam pessoas antes dela, já existiam conhecimentos antes dela. Então, tudo isso ela tem que respeitar. Ela não pode entrar e não respeitar o que já existia. Ela tem que ter um olhar diferenciado para o que existia. E sim, claro, ela pode inovar, ela pode trazer novas ideias, que isso é saudável.
justamente para uma empresa progredir, para uma empresa, né, ter sucesso, né? Mas É, ela tem que ter esse novidades, né? olhar. Ela tem que entrar, conhecer os produtos, porque quando nós falamos de empresa e de negócios, nós não estamos falando só de pessoas pertencerem, nós também estamos falando de áreas, de departamentos, de produtos e serviços. Então, qual foi o produto que a empresa teve inicialmente? Ele está sendo lembrado, ele está sendo respeitado, porque foi ele que levou a empresa a começar, né? A qual o serviço que aquela empresa prestava. Agora, claro, vão surgindo novos produtos, novos serviços, às vezes você continua, né, oferecendo ambos, o inicial e o posterior. Mas às vezes não, você acaba substituindo. Mas quando você faz isso, você tem que respeitar aquele produto anterior, aquele serviço anterior, porque foram eles que levaram aquele negócio, aquela empresa a chegar onde chegou. E foram eles que estão dando a possibilidade de começar um produto novo, de começar um serviço novo. Então, por isso que eu falo que é um pouco mais, a complexidade é diferente, porque você vai olhar produtos, você vai olhar serviços, qual chegou primeiro, né? Todos têm que pertencer, funcionários, né? Tudo isso tem que pertencer. Então, às vezes fica um pouco até confuso, né? As pessoas não entendem muito bem, mas conforme vai estudando, conforme for lendo, vai clareando tudo isso, né? Porque o intuito Sim. da constelação empresarial é investigar, né, e oferecer soluções, né, para o universo corporativo, para o universo empresarial, para a sua carreira, tudo isso, né? E a segunda lei, que é a lei do equilíbrio, numa empresa, ela é fundamental também, né? Como é em todos os outros sistemas. Por quê? Porque ela está relacionada às relações de troca. Porque numa empresa você tem várias situações de troca. Você tem equipes, departamentos, gestores, parceiros, fornecedores, investidores, clientes, os fundadores, os sócios, né? Tudo isso são relações de troca e tudo tem que estar em equilíbrio. Então, é importante ter esse olhar e saber se está tendo alguma desordem em algum deles que pode estar causando, né, alguma dificuldade Esse financeira na desequilíbrio. empresa, uma Uma dificuldade de pergunta, relacionamento interpessoal, claro. estão perguntando, e quando a empresa é de uma pessoa? Acho que quando é de uma só pessoa. Acho que Quando a se tem como empresa é só constelar. ela, se ela é sozinha. Isso. Quando a empresa é de uma Porque assim, pessoa, nós temos isso. diversos tipos de negócio e de empresa. Tem empresa, sim, negócios, que é uma pessoa sozinha. Ela definiu o produto, ela definiu o seu serviço, ela que cuida de tudo, ela é responsável por tudo. Sim, você pode constelar também. Você vai constelar a empresa, essa pessoa, porque é ela que, né, que é responsável por todo o processo. E vai entender o porquê que ela está tendo certas dificuldades. Pode estar relacionadas a muitos fatores, que só quando você coloca, né, abre a constelação, é que você vai conseguir identificar a causa disso, né? Porque cada situação é É. uma situação, cada pessoa é uma pessoa, cada empresa é uma empresa, né? Cada família é uma família. Então é importante ter esse olhar que não existe uma regra. Mas sim, você pode constelar uma empresa de uma única pessoa, desde a mais simples até grandes organizações. Não independe de tamanho. Você pode constelar um empreendedor, um empresário, um negócio. A, Você pode colocar ali só o dono da empresa e de repente ele quer falar assim, eu estou tendo muitas perdas financeiras, então você pode constelar ele e o dinheiro. E de repente você vai Nossa, ver legal. onde que tá a empresa e onde que está o dinheiro. Muitas vezes o que eu já vi é que o dinheiro às vezes está fugindo da empresa. E por quê? Aí a constelação vai te levar à causa. O dinheiro pode estar de costa para a empresa, está querendo ir embora. E o que está causando isso?
Por isso, esse olhar sistêmico de entender o todo e identificar realmente o que está causando essa dificuldade, né? E quando a gente fala dessas relações de troca, por isso que ela é mais complexa, porque são muitos sistemas, é um sistema, a empresa, só que você tem vários outros sistemas que compõem a empresa. Então, você vai olhar Nossa, todos eles, né? Às vezes você pode estar tendo dificuldades no clima organizacional, né? O clima não é bom, as pessoas não se dão, por que que você está tendo conflitos, né? Por que que tudo isso está acontecendo? Porque quando a gente diz assim que tudo tem que pertencer, será que todos estão pertencendo? Ou alguém está excluído dessa empresa, não está sendo visto para essa empresa? Tá? Porque é o que eu falo. verdade. Você tem que olhar o todo. Você vai olhar tudo, né? A Tem cultura da mais uma empresa está sendo pergunta. respeitada e honrada. Pode fazer. Estão perguntando se pode fazer a constelação empresarial e a pessoal ao mesmo tempo. Nesse caso, é importante conversar primeiro com a pessoa e entender. Porque quando você vai fazer a constelação empresarial, qual é o foco dessa constelação? O que, que a pessoa está querendo ver nessa constelação, né? Ela está querendo olhar a empresa e o financeiro, a empresa e como que está o relacionamento, o que está acontecendo, por que está tendo baixa produtividade, por que os resultados não estão aparecendo, né? Por que a empresa não cresce, por que ela não dá lucro, se a pessoa quer ampliar a visão, né, da empresa, se ela quer ampliar a visão do fundador, do dono da empresa, do negócio. Então, depende do que a pessoa está precisando. Claro que se você for constelar a empresa, e ela quiser constelar, a pessoa quiser constelar a empresa e quiser constelar ela como fundador, como alma, você pode, para entender como é que está, né? Ah, legal. Como é que está Sim. essa relação. Mas é importante conversar e entender, porque às vezes o que vai se trabalhar na empresarial pode ser um pouco diferente do que essa pessoa está querendo olhar para o pessoal. Tá? Então tem essa diferenciação. Então é importante conversar primeiro com quem estiver fazendo, organizando, né? Com quem for conduzir o processo e entender qual que é a situação que dá para ser feita, se vai ser feito junto ou separado e quais as questões. Então é importante ter essa visão. Agora, é importante também dizer, né, que eu falei da lei do equilíbrio, que é aquela situação, se uma empresa ela está esperando, né? Ela tem uma expectativa em relação aos seus colaboradores, aos seus funcionários. Um negócio tem uma expectativa a quem trabalha nesse negócio. Então, eles esperam que essa pessoa, ela trabalhe e ela entregue os resultados esperados que essa empresa, esse negócio tem, porque uma empresa e um negócio têm objetivos. Eles precisam ter resultados. Sem resultado, ela não cresce, ela não vai prosperar e daqui a pouco não tem mais a empresa. Então, É verdade. né, ela vai ter esse olhar. Agora, por um outro lado, o funcionário, o colaborador, quem trabalha nesse negócio, também tem que contribuir com as suas capacidades, com as suas habilidades, com os seus conhecimentos, com o seu trabalho. E isso tem que estar em equilíbrio. Então, a empresa entra com as suas necessidades, né? Com seus objetivos, com a expectativa que ela tem de cada funcionário, o que cada um tem que fazer, qual é o seu trabalho, quais são as suas, né, obrigações, quais são as suas tarefas. E o colaborador entra, né, atendendo essas expectativas com o seu trabalho, com as suas capacidades, com os seus conhecimentos. Caso isso não exista, começa a existir uma desordem. Em algum momento, esse funcionário acaba indo embora, deixando a empresa, ou a empresa acaba saindo com essa pessoa, né?
acaba saindo com É essa verdade. pessoa. Por quê? Porque ela não está Tem uma correspondendo. pergunta A referente a mesma coisa, isso. né? Verdade. Deixa eu só complementar uma coisinha. Às vezes a pessoa Claro, também, a empresa paga, né, um determinado valor, né, para essa pessoa, e essa pessoa em função de um trabalho. Agora, essa pessoa tá trabalhando demais, esse valor que é essa remuneração, ela tá compatível ao trabalho que você está exercendo ou não? Então, tudo isso tem que ser analisado e olhado, ter um olhar diferenciado para se ajustar. Então, por isso que a é, constelação para o âmbito empresarial, para o âmbito de um negócio, ela vai ampliar a visão, né, do fundador, do dono, do presidente, ou às vezes até mesmo de um gestor. Às vezes não é o dono da empresa que quer fazer uma constelação, mas é o gestor para olhar a sua área, entender o porquê que está tendo conflitos, o porquê que não anda para frente, por que a área dele não tem resultados. E ela vai te trazer isso. verdade. Você disse que tinha uma pergunta? Deixa eu só olhar aqui. Como saber a expectativa da empresa? Então, primeiro, toda empresa e um negócio, ela tem que ter um objetivo. Ela tem que saber qual é o caminho que ele vai, qual o caminho que ela quer seguir. Que tipo de objetivos e resultados a empresa espera? A curto prazo, a médio prazo e a longo prazo. E a empresa, ela vai ser construída em função desses objetivos. Quais são os valores dessa empresa? Qual a missão dessa empresa? Qual a visão dessa empresa? E tudo vai ser construir, e tudo vai construindo uma cultura organizacional dessa empresa. E, e com essa cultura, tudo isso vai ter que pertencer, a organização tem que estar alinhada com essa cultura da empresa. Então, por isso que às vezes você tem funcionários que, se não estão alinhados com a cultura da empresa, eles podem não trazer o resultado, né, que a empresa está É esperando verdade. deles. Né, porque não existe esse alinhamento, tem um desequilíbrio aí. E a constelação pode te mostrar isso, né? Se naquela uma determinada área, o que precisa ser colocado em ordem. Já vi várias constelações onde uma pessoa saiu da empresa, um gestor saiu da empresa, entrou um gestor novo, e o que aconteceu com a equipe? A equipe continuou olhando para o gestor antigo e não aceitava o Mas isso é gestor comum, novo. sabia? Isso é comum, infelizmente. Então, acontece. Por quê? Porque como esse gestor Acontece. saiu da empresa, né? Como que esse gestor saiu da empresa? Qual foi a forma? Como que foi feito esse desligamento? Tudo isso tem que ser visto. Não existe uma regra. E aí você vai olhar como isso foi feito, como isso aconteceu, para depois, né, entender o todo. Então, existe essas diferenças. E quando eu fiz essa constelação, justamente foi isso que aconteceu. Aquela equipe olhava para o gestor antigo, por causa da forma como o gestor antigo saiu. Ele ainda estava preso à empresa. Nossa, Então, o que aconteceu? Nessa constelação foi reequilibrado, reharmonizado, cada um foi colocado no seu respectivo lugar, que é justamente a lei da ordem, né? Que a lei da ordem, né? E da hierarquia. Por quê? Porque você não tem a ordem e hierarquia só em quem chegou antes na empresa. Você também tem de conhecimento, você tem de cargos, você tem de funções. Tudo isso tem que ser olhado, porque você vai ter tanto verticalmente quanto horizontalmente. Então, né, em caso empresarial de negócios, dependendo do negócio, de um negócio menor até um mais complexo, né, como é o caso de uma multinacional, tem você uma tem que pergunta. olhar exatamente como que você vai ter esse olhar, porque tem que conhecer um pouco da empresa para você poder, né, saber para qual o direcionamento dessa constelação, qual é o foco, né? O que você vai querer constelar.
Porque você tem uma empresa menor, ela tem uma complexidade menor, né? Ela vai ter menos sistemas múltiplos, né? Quando você começa a olhar uma empresa multinacional, você vai ter departamentos que interagem daqui com departamentos de fora do país, né? Então, você vai ter uma complexidade maior. Então, pode ser que você tenha que fazer constelações para diversas situações, para diversas questões. Você não vai resolver tudo numa única constelação. Você vai abrir uma constelação para uma determinada situação e ela vai te trazer um olhar, porque ela vai olhar sistematicamente e vai te mostrar se está faltando alguma coisa, porque ela vai te trazer isso, né? Quando falta algo, para poder estar reordenando e harmonizando isso, né? E ela vai promover, né? Porque a constelação ela vai trazer uma melhora de um clima organizacional, um aumento da produtividade, né? A tomada, principalmente para sócios, né? Para gestores, tomadas mais assertivas. Mas vale lembrar que um profissional também, um gestor, uma pessoa que quer progredir na sua carreira, que às vezes tem um cargo de comprador júnior e quer virar um coordenador, quer virar um gerente, a constelação também pode ser uma opção para trabalhar também com essas pessoas, porque ela vai olhar o caminho dela, né? Como está a carreira dela. Porque tem constelações que às vezes você olha e a pessoa está num local e a carreira dela está de costas para ela. Mas espera aí, por que isso? Por que eles não estão juntos? Por que eles estão de costas um para o outro? E a constelação vai harmonizando até entender a causa raiz disso, porque ela vai trabalhar questões, né? Vai trazer à tona aquilo que está escondido, vai trazer dinâmicas ocultas. E aí a pessoa vai compreender melhor o porquê daquilo que ela está passando. E com isso, ela vai conseguir ser mais assertiva, vai conseguir trabalhar melhor, né? Toda a parte que ela precisa, o que ela precisa tomar de decisões na vida dela. E ela vai conseguir ter, né, mais tranquilidade, mais paz, mais confiança para trabalhar tudo isso, né? Tem mais perguntas? Senão eu continuo aqui. Deixa eu dar uma olhadinha. Não. Só tinha Não? uma, acho que uma brincadeira falando se traz o amor em 7 dias. Essa eu posso responder. Traz o amor próprio, gente. A constelação ajuda você a ter amor próprio e você atrai tudo que você precisa. Tá mas certo, essa eu deixo né? para você responder. Eu deixo essa para você responder, que você é a taróloga. Você que trabalha com mesa radiônica, eu deixo para você responder se consegue trazer o amor em 7 dias. Fala Na assim que traz o amor constelação, próprio. não. Não traz a constelação. Traz. A constelação traz o amor próprio. Traz. Ela restaura a sua confiança, ela restaura o seu amor próprio, ela restaura a sua segurança, a sua Com autoestima. certeza. Tudo isso pode ser trabalhado. É o que eu falei, você trabalha tanto o lado pessoal, como você pode trabalhar o lado empresarial a sua empresa. Tá? Subiu uma pergunta aqui, né, da multinacional, o que eu deveria fazer. O que Primeiro tem que deveria fazer? entender tem que primeiro entender o contexto, entender qual é a situação e o que pode ser trabalhado na constelação. Porque eu não sei direito nessa situação qual é o foco, né? Se é produtividade, se é questões financeiras, se é resultado, se a empresa está, né, com um clima organizacional todo bagunçado, se as pessoas não se dão. Então tem que entender melhor se é uma situação de um departamento, são todos os departamentos. Precisa ter uma. Entender o que está Quando a pessoa decide acontecendo, falar. né? Exatamente. Quando a pessoa fala assim, quero fazer uma constelação empresarial, tá, então vamos entender o contexto. Qual é o seu papel dentro da empresa, qual é a sua função dentro da empresa, qual é a situação que está te incomodando nesse momento, ou você é o dono da empresa, ou você tem sociedade, porque eu já constelei várias vezes sócios, né? Eu já constelei sócios, e a situação às vezes Ele fala que é o presidente local.
Tá. Então aí tem que abrir, fazer a constelação em si para entender por que que tem essa trava com o presidente dele não conseguir tomar as decisões que ele deveria tomar ou ir para um caminho, ou por que que ele quer seguir um outro caminho, né? Porque se ele não está fazendo o que deveria ser feito, por que que ele definiu e ele tem a decisão de tomar outro caminho? Por que que ele não está seguindo essas orientações? O que que não está sendo visto por aí, né? Então, pode ser nesse sentido. Quando aí você constela. Você pode fazer uma constelação da pessoa com, por exemplo, um profissional da empresa, um profissional olhando a empresa. Como você pode fazer a empresa olhando toda a sua estrutura. Então, vai depender do foco, vai depender, né, do que a pessoa está buscando. E quando eu estava falando de sócios, né, vou voltar um pouquinho, qual é o papel de cada sócio? Né? O que cada um tem que desempenhar? Qual é a responsabilidade de cada um? Eles têm a mesma participação financeira no negócio ou no trabalho? Então, isso é importante. Por que está tendo desavenças entre os sócios? Então, você vai ter um olhar para os sócios e para o negócio. Então, você vai olhar. Eu estou trazendo alguns exemplos e algumas formas. Certo. Oi? Para fazer a constelação, André, estão pedindo seu contato. Para fazer como entrar em contato com você. Pode me chamar aqui no inbox, tá? Do Instagram, que aí você já conversa diretamente comigo, tá? E aí eu posso estar esclarecendo mais dúvidas, né? E tá te ajudando também a entender que tipo de situações que você está passando hoje, porque às vezes a pessoa fala assim, eu tenho problema em todas as coisas, na minha carreira, na minha empresa, no meu profissional, nos meus relacionamentos, na minha autoestima, com a minha mãe, com meu pai, com meus filhos, em tudo. Aí fala assim, o que eu constelo primeiro? Calma, vamos entender primeiro aonde que a dor está sendo maior. O que mais está te incomodando nesse momento? Começou, né? Exato, porque às vezes conversando você percebe que a pessoa precisa primeiro resolver determinadas questões para depois poder ter um olhar diferenciado para outras. Porque a nossa base ela tem que estar sólida. Então, como é que está a sua família, a sua harmonização familiar? Como que você está olhando para os seus antepassados? E quando a gente fala de empresa, como você está olhando, né, o fundador da sua empresa, ou se você é o dono, se você é o fundador, como você está olhando isso? Vou trazer um exemplo aqui também curioso, porque eu acho que pode ajudar a esclarecer algumas dúvidas. Legal. Às vezes você tem na família, né? O pai e o filho, né? Então, lembra a lei do pertencimento, a lei da hierarquia, quem veio primeiro tem precedência sobre quem veio depois. Então, o pai, ele é sempre maior que o filho. Então, o filho tem que sempre honrar e respeitar o lugar do pai. Se isso não for respeitado, tem um desequilíbrio, certo? Olhando para um lado familiar. Eu explico bastante isso na live anterior, que está no meu Instagram, está no meu YouTube e está no do canal da Luz também, né? Da Luz da gente, Vida. live maravilhosa. Então, se quiser, certinho a influência do pai e da mãe nessa questão. Exatamente. Aí aqui eu vou ser um pouco mais breve, porque nós estamos tendo um olhar mais empresarial. Aí o que acontece? Sim. Numa empresa, vamos dizer assim, o filho vai hoje e funda a empresa. Ele é o dono da empresa, ele é o fundador da empresa. E em determinado momento, ele leva o pai dele para trabalhar na empresa. Quando o pai chega na empresa, quem tem precedência na empresa é o filho, porque o filho é o fundador. Então, o filho chegou antes. O filho é a alma do negócio. Então, o pai, ele chegou depois. Então, o pai tem que respeitar a ordem de chegada, a hierarquia, o pertencimento. Então, ele não pode querer ser maior que o filho, porque ele é o pai. Quando ele está dentro do sistema familiar, ele é o maior, mas quando ele está dentro da empresa, o filho é o maior, porque o filho fundou a empresa. Então, às vezes, isso gera atritos, principalmente quando nós estamos falando de empresas familiares.
Então gera muito conflito na empresa e em casa, porque os papéis têm que ser respeitados. Eles são diferentes na relação do pai e filho na família e o pai e filho dentro da empresa, porque ele está invertido. Então, e o mesmo acontece entre irmãos, quando um irmão leva outros irmãos. Então, você tem que ter um olhar. Se você levar os seus irmãos que forem mais velhos, seu pai, sua mãe, para trabalhar na empresa, ok. Mas o fundador, quem tem precedência, quem criou a empresa, quem definiu os objetivos da empresa, a missão, o valor, né, da empresa, é essa pessoa, quem fundou. E os outros familiares, eles podem entrar contribuindo, mas eles têm que honrar e respeitar quem veio antes, honrar e respeitar o fundador. Eles não podem querer passar por cima de quem criou, né? De quem é a alma da empresa. Então é curioso, por isso que eu falei, as leis são as mesmas em todos os sistemas, mas em algumas delas a forma É de ação é um diferente, né? pouco diferenciada, porque a forma e a complexidade são diferentes. Então é bem curioso, né? E Verdade. então, assim, as pessoas têm que conhecer um pouco mais, né? Para entender um pouco mais a fundo o que é a constelação, quais são os benefícios que uma constelação pode trazer para a sua vida. Hoje ela está sendo usada no ambiente jurídico também, né? No ambiente jurídico também, né? Você vê muitos juízes também estão utilizando, né? Como forma Sim. de resolver conflitos entre os casais, né? Porque você tem muitos conflitos quando você tem que ter uma separação, quando você tem, né, questões financeiras de filhos, de guardas de filho. Então já tem sido usada isso também. Por quê? A Porque às constelação ajuda vezes muito. os pais estão brigando entre si, né? Por situações e está impactando nos filhos ou está impactando neles mesmos, né? Às vezes por mágoa, por raiva, por ressentimento. E o mesmo pode acontecer numa empresa, né? Quantos funcionários às vezes não têm mágoas ou ressentimentos, olha e fala assim, por que que o outro foi promovido e eu não? Ah, isso é verdade. Entendeu? Isso é verdade Não é? mesmo. Então, assim, por que que veio uma pessoa de fora e não eu? Tem um Então, cargo melhor e a a pessoa que está há empresa, anos não tem. exatamente, a empresa, ela tem que trabalhar. Acho que Voltamos. travou. Voltou? Travou, voltou, ficou parado aqui, estava reconectando. Né? Então você tem que entender melhor, né? Você tem que entender melhor tudo isso, né? Até me deu agora, Verdade. me travou aqui, eu vi assim, reconectando, me deu assim uma. Nossa, onde eu parei? Estava falando que quando o funcionário entra, ele já é promovido, e o outro que estava há muito tempo não Sim, foi. sim, exatamente. Então, assim, a empresa ela tem que trabalhar muito a clareza, né? Cada funcionário tem que saber quais são os seus papéis, os seus resultados, o que que a empresa está esperando, tem que estar alinhado com a cultura da empresa, porque a partir do momento que um funcionário não estiver alinhado com a cultura da empresa, com a missão e valores da empresa, ele não consegue pertencer àquela empresa, àquele negócio, àquele sistema, independente de qual seja. Porque ele vai se sentir mal, ele não vai produzir, ele não vai conseguir conviver lá dentro, ele vai ter um monte de problemas. Então, vai afetar a É, produtividade dele, a produtividade do departamento. Então, tudo isso pode ser visto e tudo isso pode ser trabalhado. Claro que vai chegar um momento que, se o desequilíbrio, a desordem é grande, alguém vai ter que trabalhar e falar assim: opa, peraí, né? Para que lado que eu vou? Eu acho que eu não consigo mais continuar aqui. Então, se eu não consigo mais continuar aqui, qual o caminho que eu vou seguir, né? é Então, verdade. mas mas a constelação vai te mostrar isso, né? Ou se a sua carreira, como é que ela tá, como que você está olhando para a sua carreira, como a sua carreira está olhando para você, como que está o seu financeiro, tudo isso.
E é o que eu falei, quando a gente olha empresas, todas podem ser consteladas. O importante, independente de tamanho, o importante é estar alinhado, entender realmente quais fatores que vão ser trabalhados, quais são as questões que estão acontecendo e entender, né? Porque tem questões que você pode constelar. E às vezes a situação que a pessoa me traz não é exatamente aquela questão que se trabalha uma outra. E nessa conversa, nesse alinhamento, se define tudo isso, né? Nesse alinhamento inicial. Nessa conversa, eu trabalho assim, eu alinho primeiro, eu entendo, converso um pouco com a pessoa, mas eu não preciso saber de tudo. Quando você vai fazer uma constelação, você trabalha fatos. Você não vai trabalhar os sentimentos e emoções, porque você não vai colocar a emoção e o sentimento das pessoas envolvidas dentro da situação. Você trabalha fatos, né? Com o olhar direcionado. Você não vai ficar trabalhando, né, hipóteses, sensações, sentimentos das pessoas. Por isso que a constelação a gente fala, você tem que estar receptivo a ela, você não pode ter julgamentos, né? Tem que se permitir sentir para que o trabalho seja bem feito. Se a pessoa já chega achando que isso não funciona, que isso não dá certo, essa pessoa não está Não dá, pronta né? para passar por esse processo. A pessoa Verdade. ainda não está, a pessoa não está pronta ainda para passar por esse processo. Então, tudo tem o seu tempo, né, de ser. Às vezes a pessoa não está pronta para ver o que a constelação vai trazer, porque às vezes ela traz uma coisa completamente diferente, né? Você fala assim, É, não, é isso, e ela te traz traz uma reviravolta, e que você olha e fala assim, opa, peraí, muito. como assim, né? Como assim? O que está acontecendo, né? Então, isso que é importante, as pessoas conhecerem um pouquinho mais. A gente tem feito essas lives justamente para falar um pouco mais do que é esse processo que tem ajudado tantas Nossa, pessoas, né? Porque tem muitas pessoas que nunca nem ouviram falar. Eu recomendo que quem estiver escutando essa live, se não escutou a anterior, volta lá, assiste lá, porque aquela traz muitos conceitos, né, fundamentais da constelação no âmbito familiar e que é que é a nossa base, né, que é a nossa vida, né, porque é da família, a família é que nos trouxe o nosso maior presente, que é a vida. Então é importante honrar e respeitar tudo isso, né? Toda a nossa com ancestralidade certeza. e a força que a gente tem, né? A força que a gente recebeu deles e continua recebendo. E quando a gente tem esse olhar diferenciado, a gente tem mais força para tomar as decisões e tudo mais, né? Tudo isso. E olha, subiu aqui uma pessoa que quer saber mais um pouco mais sobre tarô. Dá uma Acho que a olhadinha Flávia tem que depois fazer uma no. live sobre tarô, né? Também. Ai, Mas tem vários dá uma vídeos olhadinha seus, no né? canal. Dá uma olhadinha no canal Luz da Vida, que lá tem bastante explicações, tudo certinho. Né? Acho que não tem Falando mais do seu nenhuma pergunta. trabalho também. É verdade, gente. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Acho que não. Andréia, sabe o que eu queria Oi, perguntar para você também? Por exemplo, diga. uma pessoa que é autônoma, ela está querendo um terapeuta holístico, ele está começando e ele tem algumas crenças em relação a montar o negócio dele. Ele, por exemplo, ele fez vários cursos e ele não sabe por onde começar. Tem como constelar a carreira dele para ele ter um direcionamento? Em qual área, por exemplo, dentro da área holística, ele pode começar? A constelação ajudaria nisso também? A constelação pode, sim. A constelação trabalha a carreira da pessoa, sim. O lado, Legal. né? O seu trabalho, sim. Dá para constelar, sim. Você constelaria a pessoa e o trabalho e vamos ver qual é o direcionamento. Essa indecisão dele nasceu aonde? Porque se ele está Entendi. indeciso qual caminho seguir, né? Aonde nasceu isso?
Qual é a origem dessa indecisão? Será que pode estar lá no pai dele, na mãe dele, nos avós, nos tios? Onde nasceu isso? Então, a constelação pode sim ajudar. Porque nesse caso vai constelar a pessoa e a carreira dela. E aí sim, vamos ver para que caminho que vai levar essa constelação. Porque ela vai te trazendo aquilo que é necessário, ela vai te mostrando aquilo que é necessário, né? Mostrando a dinâmica oculta, te mostrando aquilo que está escondido, que às vezes a gente não sabe e não percebe. Então, nesse caso, sim, pode sim. Pode sim. Flávia, deu 1 hora da nossa live já. Deu 1 hora? Já deu Nossa, 1 hora gente, da nossa live, né? meu Deus, muito. Nossa, Nem muito boa. Vocês parece, têm mais né? alguma pergunta? Nem parece, o tempo voa. Vocês têm mais alguma pergunta, pessoal? Se vocês tiverem. Tem mais alguma coisa para acrescentar, André? Ou Não, eu acho que eu trouxe várias trouxe? explicações, né? Trouxe alguns exemplos. Quem tiver mais dúvida, acessa o meu canal do Instagram. O meu canal do Instagram, né, que está aqui, né, aberto. O meu canal do Isso, André. YouTube, o meu Facebook, tá tudo como Andréa Aber. Então você consegue me achar em todas as redes sociais. Pode me mandar mensagem no inbox que eu respondo para você, tá? Estão perguntando, sim, esse vídeo vai entrar aqui já no meu Aí, Instagram, tá? Isso, eu já vou colocar, eu fechando a live aqui, eu vou salvar ele e ele vai entrar lá nos vídeos do meu Instagram. Vai entrar também no vídeo do Instagram do canal, né, da Flávia, canal Luz da vai no Vida YouTube também. também. Essa live também vai para o YouTube também das duas, né? Vai. Então vai ficar gravada assim para as pessoas assistirem quantas vezes quiserem. Se tiver dúvidas, pode mandar no inbox, pode perguntar, que eu respondo para vocês as dúvidas, orientações. Se quiserem conhecer mais do processo, podem perguntar. Podem me mandar também no inbox falando assim, eu queria saber mais sobre esse assunto, que aí eu volto aqui, faço outras lives e trago também mais assuntos falando sobre a constelação também, que é um assunto muito amplo, né? Porque Muito, gente. tem Ajuda tantas, demais. tem infinitas possibilidades, né? Então, assim, a gente pode falar de tantos assuntos e de tantas causas, tantas origens, que só entendendo mesmo cada pessoa, porque cada pessoa tem uma família diferente. Lembra, você está na família certa. Você tem o pai certo, você tem a mãe certa, por mais que às vezes você olhe e fale assim, não, peraí, não acho isso. Mas sim, você está na família certa, você está no lugar certo. Então, tudo isso você pode conhecer melhor. E traga suas dúvidas. Pode me perguntar lá, quero saber mais sobre determinado assunto, que aí a gente organiza e traz aqui de novo e fala mais um pouco sobre a constelação aqui para vocês. Verdade, gente. E, Nossa, né? muito E tarde. eu vou deixar também, além de me achar pelo direct, tá? Vocês podem me falar, entrar em contato pelo direct. E também, se quiserem agendar tudo, vocês podem ligar no 2295-1544 também, tá bom? Eu deixo aí o telefone também. Mas se quiser esclarecer mais dúvidas, entender um pouco melhor se a sua situação é uma situação para se constelar, pode me chamar aí no direct. E eu quero mandar um beijo a todos aí, né? E agradecer a todos que entraram nessa live, a todos que estão aí com a gente aí até o final, né? E obrigada, Verdade, gratidão a gente. todos que Muito obrigada. participaram. Eu agradeço você, André, agradeço a todos que participaram. Um beijo, gente. Muito obrigada por assistirem a live. Muito obrigada, André, por essa live, por passar seus conhecimentos. Ajudou bastante. Gratidão a todos, gente. Gratidão, gratidão e gratidão. E gratidão, Flávia, por a gente estar aqui mais uma vez juntas. Obrigada, querida. Eu sempre Beijo. gosto porque é muito bom, gente. Beijo.
Beijo, beijos. Beijo a todos. Tchau. Beijo, gente. Beijo, Andréia. Tchau. Tchau.